E aí, galerinha de alta vibração, como é que vocês estão? Para você que não me conhece, muito prazer. Meu nome é Carla Almeida, eu sou terapeuta holística e no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre aura. Afinal de contas, você sabe o que é aura? Você sabe me dizer se tem algum estudo científico por trás dessa teoria? E como é que a gente pode usar esse campo de energia ao nosso favor? E como a aura ela impacta a nossa vida de fato? Para saber dessas coisas e muito mais, fica comigo até o final. O nosso corpo, ele produz eletricidade. Isso aí está mais do que comprovado na ciência. As sinapses que os neurônios fazem disparam correntes elétricas, o que pode ser percebido no EEG, que é eletroencefalograma. Através de eletrodos externos, nós conseguimos ver a atividade cerebral e também cardíaca. Então, a ciência vai chamar esse campo de campo bioelétrico. Ah, Esse campo tem sido estudado por muitos séculos, através de muitas civilizações. John Witt, ele nomeou 78 nomes diferentes, de 78 culturas diferentes, 78 civilizações diferentes que estudaram esse campo. Esse campo foi estudado por um cientista chamado Carl von Reichenberg. Carl von Reichenberg é um químico industrial muito famoso pelas suas descobertas. Ele descobriu a parafina, ele descobriu o querosene e ele descobriu o etanol antisséptico, que é usado até hoje em alguns sprays para garganta. Apesar das suas descobertas fantásticas, incríveis e revolucionárias para a época, ele foi muito criticado porque os últimos 30 anos da sua vida ele passou estudando esse campo de energia. Primeiro, você tem que entender que o nosso corpo físico, isso aqui é como se fosse uma antena que capta energia. Nós, na verdade, captamos frequência, nós captamos onda. O som da minha voz, por exemplo. Existem mecanismos no seu ouvido que faz com que você consiga perceber essas ondulações, essas frequências diferentes na minha voz, no meu tom de voz, que o seu cérebro consegue codificar e você consegue me ouvir. A mesma coisa são as cores. Nós conseguimos enxergar do vermelho ao violeta. Abaixo do vermelho é o infravermelho. O nosso corpo ele não tem a capacidade de decodificar essas ondas, porque ele funciona de um ponto a outro. Ele não ultrapassa nem para esse ponto nem para outro. Por exemplo, o violeta. Acima do violeta nós temos o ultravioleta, que nós também sabemos que existe, mas o nosso corpo não é capaz de detectar essas ondas. Dito isso, Carl von Reichenberg, ele morreu em 1869. E ele passou 30 anos da sua vida fazendo experimentos com esse campo. Ele vai falar que tem pessoas que conseguem enxergar esse campo. E ele vai dar o nome dessas pessoas de pessoas sensitivas, que são pessoas que têm uma sensibilidade maior do que outras em perceber essas energias mais sutis, que a maioria das pessoas não percebe. E aí ele colocou pessoas sensitivas dentro de laboratório, em lugares completamente escuros, e ele tentou seguir uma metodologia científica. Ele já estava acostumado a publicar, então ele sabia como isso funcionava. Só que os amigos dele não gostaram muito, não apoiaram muito ele, porque eles acharam que isso poderia dar margem a alguém ligar isso à espiritualidade, e eles não queriam isso, já que o cenário histórico da época era uma libertação recente da ciência que estava explodindo em descobertas, em tudo mais, porque ela passou muito tempo reprimida pela igreja. Então eles não queriam nada muito fora da caixinha para não dar margem a falar a misturar ciência com espiritualidade. Só que von Reichenberg, ele foi fiel aquilo que ele sentia. Ele falava, não, existem pessoas que conseguem ver esse campo de energia, então existe esse campo de energia. Lembrando, não existia eletroencefalograma na época e também não existia eletrocardiograma na época. Então não se sabia nada. O que ele conseguiu perceber fazendo esses experimentos dentro do laboratório do jeito que ele conseguia? Ele percebeu que ele não atrai aquilo que é oposto a ele. Ele atrai aquilo que é semelhante a ele. E o que é totalmente diferente, porque ele percebeu que esse campo era um campo eletromagnético e que atraía as coisas que eram semelhantes a ele, diferente do ímã. Porque no ímã
você tem polaridades opostas se atraindo e polaridades semelhantes se repelindo. Era o contrário. Nós também temos uma outra cientista, chamada de Barbara Ambrena. Ela terminou seu mestrado em física em 1969. 2 anos depois, ela fez seu mestrado em física atmosférica e depois ela foi convidada para trabalhar na NASA. Barbara Ambrena, ela vai descrever o campo de energia universal, que é um campo de energia sutil que está na atmosfera e que interage com nossos átomos. E também uma energia chamada energia telúrica, essa produzida pelas profundezas da Terra, uma energia mais densa. O nosso corpo capta essas energias através de 7 chakras principais. Na verdade, nós temos vários chakras, nós temos vários nadis, que isso aí é assunto para um outro vídeo. Hoje vamos focar na aura, tá bom? Mas os chakras são vórtices de energia que captam essa energia universal, esse campo de energia universal, tanto quanto a energia telúrica, mistura e faz com que isso tudo vá para o nosso campo bioenergético, ou a nossa aura. Cada chakra está diretamente relacionada a uma glândula endócrina. Nós temos, na verdade, vários chakras. Nosso corpo, ele não tem poros para poder fazer a troca com o meio. Então, existe um monte de pontinhos, a aura ela seria toda aerada para conseguir fazer essa troca, não só captar a energia telúrica quanto o campo de energia universal, jogar essa energia para dentro do nosso corpo e expandir. Tá, Carla, mas o que isso tudo significa? Bom, nós temos do hinduísmo, a língua que foi escrita, o livro sagrado dos hindus está em sânscrito e nele aparece ali relatados os primeiros estudos sobre aura, falando na espiritualidade. E eles ligam muito a parte religiosa com esse campo. E ele também diz que você atrai aquilo que você emana. Eles vão explicar mais detalhadamente como esses chakras eles captam a energia, como eles interagem com cada glândula endócrina. Eles também vão falar de 7 camadas da aura, ou os 7 corpos astrais, que isso aí é assunto para um outro vídeo. Foi descoberto o eletroencefalograma. E o que isso significa? Bom, significa que conseguiram captar a energia elétrica dos disparos dos neurônios, como eu disse anteriormente. E através de estudos também descobriram que o nosso coração, ele contém uma energia eletromagnética. Ou seja, realmente existe um campo eletromagnético, como Carl von Reichenberg falava, sem muito aparelho para conseguir detectar isso. O que nos leva a também entender que o hinduísmo também estava certo quando ele fala desse campo eletromagnético, mesmo sem ter como provar que aquilo era verdade. Isso existe. Então, realmente, nós temos um campo eletromagnético. E qual é o problema? Carl von Reichenberg não disse que nós atraímos aquilo que a gente emana? A energia dos nossos pensamentos e das nossas emoções, elas vão parar na aura e nós pedimos a Deus ou ao todo, através da nossa vibração, mais do mesmo. Nós nos conectamos com o todo, com Deus, através da vibração. E Ele manda pra gente mais do mesmo. O que você tem atraído para a sua vida? Como a sua vida está agora? Qual é o seu padrão mental? Mas sabe qual é o problema? Nem sempre as pessoas percebem o padrão mental que elas estão. Às vezes elas estão vibrando de uma forma que elas não conseguem nem sequer perceber. E aí elas ficam reclamando num redemoinho de emoções, sentimentos, e às vezes elas não sabem como sair dali, porque elas não sabem como o seu padrão mental funciona. Elas não param para perceber, para dar a importância necessária para os pensamentos e para os sentimentos dela. O que faz com que ela colapse a função de ondas, que futuramente nós vamos falar, sim, sobre o experimento da dupla fenda. Isso aí é um pouquinho mais para frente. Mas agora, o que eu quero que vocês entendam é que todos os nossos pensamentos e todas as nossas emoções vão para a aura. Essa aura fica vibrando e você fica atraindo mais do mesmo. E o que acontece? A sua vida, ela está sendo guiada, ela está sendo escrita através de um padrão emocional que você tem, do seu sistema de crenças, que é feito desde o momento que você nasce até a sua atualidade,
faz com que você vibre e atraia aquilo que você acredita e aquilo que você sente que é verdade. E esse padrão vai para sua aura e fica atraindo mais do mesmo. Então, para você melhorar a sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar o seu padrão mental. Quais são as suas crenças limitantes? O que está fazendo você procrastinar? O que não está te permitindo ir para o seu próximo nível? Por que você ainda não é do tamanho do seu potencial? Você acredita que você pode ser do tamanho do seu potencial? Tem que ver isso. Nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre os chakras, como esses vórtices de energia, eles agem, como eles captam essa energia, o problema que eles podem dar ao estarem bloqueados ou não funcionando adequadamente e como você pode potencializar a energia dos chakras para que você consiga uma elevação de vibração. Esse campo de energia também pode ser usado a nosso favor. Se nós tivermos pensamentos altos e sentimentos bons, nós indiretamente vamos estar atraindo isso para a nossa vida. Mas para isso é preciso liberar o perdão, a compreensão, a empatia e principalmente o amor. E assim a gente pode fazer com que esse campo de energia trabalhe ao nosso favor e não contra nós. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo. Se inscreve no canal. Se vocês gostaram, compartilha com alguém que gosta desse tipo de assunto. Gente, eu fiz isso com muito carinho, através de muito estudo, para passar para vocês de forma clara e descomplicada. Se ficou complicado, se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, gente, deixa aqui no comentário. Também me segue lá no Instagram, porque lá a gente pode ter uma proximidade maior. Te espero nos próximos vídeos. Um beijo!